Olá, eu vim falar sobre um acontecido, né, num debate que eu participei na CNN com aquela jornalista Daniela Lima, e era o Kim Kataguiri, o debatedor. E eu falei a respeito de uma portaria conjunta, número 19, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do governador Zema, do corregedor, do secretário de Justiça, que determinavam que os presos que estavam presos em regime semiaberto e regime aberto fossem colocados na rua, fossem liberados para não correrem o risco de contraírem coronavírus. Nós temos o governador Zema de Minas Gerais e nós temos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mandando soltar os presos às ruas. Ou seja, além da população agora ter que se preocupar com o coronavírus, com o risco que já sofre, vai ter também que, como eu botei num memezinho meu, nós vamos morrer tossindo e assaltados. Ou seja, mais de 14 mil presos só em Minas Gerais seriam colocados em liberdade. Bom, quando eu terminei de falar, e eu citei também uma recomendação do CNJ, a qual eu também me opunha no mesmo sentido, a Daniela Lima falou, né, que, na verdade, pelo que ela foi informada naquele momento, não eram todos os presos que eram colocados na rua, eram só aqueles que já estavam no regime semiaberto, aliás, ela falou no regime aberto, ou seja, que ficavam fora trabalhando e à noite se recolhiam no presídio e que então não eram todos os presos saindo. A Justiça de Minas Gerais, o CNJ, o Supremo, enfim, estão soltando 15 mil bandidos. O que houve foi uma recomendação do CNJ para que juízes analisassem caso a caso a necessidade de manter presos. Ali, quando diz caso a caso, tem pequeno poder ofensivo, já progrediu de regime, para evitar coronavírus em cadeias superlotadas. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça determinou a soltura de presos que estão já em regime semiaberto, ou seja, eles passam o dia fora da cadeia, do presídio, e voltam para dormir à noite, apenas para que quem está nos assistindo não fique, de fato, achando que o país libertou, enfim, todos os seus presos e vai morrer de tosse e de assalto, como o deputado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa informação que eu passei me foi trazida por promotores de justiça de Minas Gerais e é muito preocupante, sim, porque presos como latrocidas, homicidas, sequestradores, todos que já estão no regime semiaberto, ficam simplesmente liberados. Porque no regime semiaberto, eles podem trabalhar em colônias agrícolas, ambientes semelhantes a colônias agrícolas, e à noite dormem no presídio. Bom, então não é, como ela falou, que eles ficam liberados na rua. É totalmente diferente estar no regime semiaberto e estar liberado de acordo com essa portaria conjunta, ou conforme a recomendação do CNJ. Vamos ouvir aí a promotora. A promotora de justiça Paloma Carbalido denuncia a soltura de presos durante a pandemia de coronavírus. Só em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, mais de 1.000 detentos já foram soltos. A polêmica sobre a soltura de presos que fazem parte do grupo de risco mobilizou mais uma vez as autoridades. Esta promotora de execuções penais da comarca de Ribeirão das Neves, onde até o momento foram liberados 1.471 detentos, está preocupada. Estão colocando em prisão domiciliar todos ou quase todos os presos que estão em regime semiaberto, em prisão domiciliar, sem analisar as circunstâncias que envolvem o caso concreto, o crime praticado, a quantidade de pena, se estão ou não em grupos de riscos classificados pela OMS. Então está havendo uma soltura em massa de presos sem uma análise concreta do caso, o que configura um risco muito grande à ordem pública. A portaria mencionada é ilegal e inconstitucional, porque tanto o governador do estado quanto o presidente do TJ não possuem atribuição para legislar sobre a matéria, cabendo ao Congresso Nacional através de lei. Portanto, a medida adotada pelo governo do estado e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais traz um enorme risco à segurança pública. A sociedade que se vê preocupada com a sua saúde, agora também tem que ter maiores preocupações quanto à sua segurança.
Exatamente, vocês viram aí a serenidade da promotora ao fazer a denúncia, né? E como se não bastasse nós termos que nos preocuparmos com a doença, com a Covid-19, ainda vamos ter que nos preocupar com a nossa segurança? Como se não bastasse, o procurador da República, Ailton Benedito, tuitou assim: como se não fosse bastante os cidadãos brasileiros sofrerem graves consequências sanitárias, sociais e econômicas decorrentes da pandemia do coronavírus, autoridades contribuem para agravar a situação, promovendo libertação de presidiários que deveriam permanecer isolados. Deliberação do TJ e do governo de Minas Gerais de soltura de presidiários contraria as recomendações do Ministério da Saúde de isolamento social dos brasileiros para inibir a propagação do coronavírus. Ademais, agrava a situação promovendo insegurança pública durante a pandemia. Bom, para vocês terem uma noção, o ministro Moro se contrapôs a essa determinação do TJ e do CNJ. Ele criticou. Mas sabem quem defendeu? O Gilmar Mendes. O Gilmar falou que, é isso mesmo, tem que soltar presos. Agora, pessoas que já estão em isolamento, elas vão para a rua e nós que estamos na rua temos que ficar em isolamento? Se fosse para tomar uma medida séria, então que essas pessoas ficassem reclusas durante o período do coronavírus, porque são condenados, não são pessoas livres que têm que ser colocadas para fora, na rua, colocando em risco a população. Mas tem mais, viu, gente? Tem mais. A Gleisi Hoffmann, ela postou nas suas páginas lá o seguinte: deputada bolsonarista Bia Kicis mente em entrevista sobre coronavírus e é desmascarada pela CNN. Primeiro lugar, o que a Gleisi fala, a gente já sabe que vai para a lata do lixo. Mas eu não menti, o que eu falei é verdade, está sustentado pela grande maioria aí, dos brasileiros e das pessoas responsáveis, juristas responsáveis, os promotores de justiça, procuradores, todas aquelas pessoas que não são adeptas, tá, da bandidolatria e da teoria aí do desencarceramento. Aqueles que não querem aproveitar da pandemia para botar os presos na rua, né, para criar o caos, esses acham que eles deveriam ficar recolhidos. Gente, não faz sentido soltar preso e a gente ter que ficar preso em casa, tá? Então, isso daqui foi realmente para desmentir o que a Gleisi, todo mundo já espera que ela só minta mesmo, mas é para desmentir e também para dizer para Daniela Lima que o que ela fez não é jornalismo sério, não é, CNN, isso não é jornalismo sério. Ela não pode, em 30 segundos que ela recebe lá uma notinha, ir contra algo que eu falei com propriedade. Eu avisei que eu estava bem fundamentada, inclusive com material que me foi passado pelo Ministério Público, pelos promotores de Minas Gerais. Só em Minas eram 14 mil. Hoje já tem 30 mil presos soltos pelo Brasil. 30 mil condenados que foram liberados por causa da pandemia do coronavírus. E a população fica assustada e revoltada com isso. Quem será que está certo do lado do povo de bem? E quem será que está mentindo?